Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. João 1 é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Quem achou João 1, diga amém. Diz assim o texto sagrado: no princípio era aquele que é a palavra. Em outras traduções vai dizer: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em outras traduções vai dizer: e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Em outras traduções, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotar a luz. Em outras traduções vai dizer: e a luz brilha, resplandece nas trevas, e as trevas não podem vencer a luz. E surgiu um homem enviado de Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade linda de mais uma vez estarmos diante de Ti, diante da Tua santa palavra. Fala conosco agora como igreja, Senhor, e nos instrui. Que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada a cada um de nós, receba no seu coração a Tua revelação. Que não seja apenas exposição de uma interpretação textual, mas que seja nessa manhã palavra de Deus, palavra rema, palavra pura, palavra santa, palavra revelada, Senhor. Muda destinos nessa manhã. Cura, Senhor, porque Tu tens poder para curar. Liberta, Senhor, porque Tu tens poder para libertar. Que a Tua palavra seja agora o centro das nossas atenções. Que tudo que o Senhor deseja realizar nesse ano comece agora. Comece nesse instante tão sublime que é o momento em que nos assentamos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Assim como um pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco, nós queremos ser conduzidos por Ti, para longe de toda zona de comodidade, para longe de toda zona limitante. Queremos hoje, Senhor, receber algo novo da Tua parte. Que quando sairmos daqui, saiamos todos nós aprimorados, aperfeiçoados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. A Ti, Deus, e somente a Ti, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós vamos estudando a criação do mundo, como o mundo se formou, nós vamos encontrando várias vertentes que vão tentar explicar a criação do universo. Nós vamos encontrar uma vertente da ciência que vai andar por algumas linhas evolucionistas,
que vão basear os seus conceitos de criação do universo através de uma evolução, através de um cataclisma, através de uma explosão cósmica, e então dali surgiu o universo. Existe uma outra linha, que é a linha teológica, que é a linha bíblica, que é a linha onde nós nos apoiamos e cremos, que é o que a Bíblia diz sobre como o universo foi criado. E você vai ver nessa criação que está contida na Bíblia, algumas explicações, algumas vertentes factíveis de como o universo foi criado. Lá em Gênesis 1, conta um breve relato, e depois também vai dizer a ordem pela qual Deus vai criando o universo. Então, Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e era vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, a terra estava em trevas, e Deus então em um determinado momento liberou uma palavra dizendo: haja luz. Existem algumas correntes teológicas atuais que dizem que esse haja luz foi o que a ciência determina de Big Bang. O Big Bang que a ciência encontrou na história nada mais é do que o haja luz de Deus. Deus dizendo haja luz, e quando tudo começou a se formar, então foi essa explosão cósmica que a ciência diz, mas que para nós, se foi a ciência que determinou ou se foi Deus, não importa. Para nós o que importa é que nós sabemos que quem criou o universo foi Deus. Mas muitas pessoas têm uma dificuldade em se apoiar nas verdades bíblicas sobre a criação do mundo. Alguns cientistas, eles criaram um teorema que chama-se o Deus das lacunas. É mais ou menos assim: eles vão estudando, quantificando, vão estudando os astros, os planetas, e um deles que mais se aprofundou nisso, na criação do universo, foi Newton. E Newton, ele foi estudando e foi descobrindo que existia uma similaridade entre as galáxias, entre os sistemas solares que existiam além do nosso, que os seres celestes, eles orbitavam em torno de uma só estrela, que para nós é chamada de Sol, mas em outras galáxias também se repetia esse microcosmos que nós vivemos. E quando ele se deparou com essa similaridade, algo ficou como que em vácuo, em suspense. Ele não conseguia explicar o porquê dessa similaridade. Ele conseguiu diagnosticar que existia algo que era similar ao redor do universo, mas não conseguia determinar por que existia essa similaridade, e nem tampouco conseguia descrever como isso foi feito. E então, de tanto estudar e não encontrar uma resposta, ele se aproximou de Deus, e ele determinou dizendo que aquilo que não poderia ser explicado pela ciência, deveria ser explicado apenas por Deus. E aí então se criou esse teorema da lacuna de Deus, ou seja, sempre que a ciência entra em um lugar que ela não consegue explicar, a explicação está em Deus. Para nós isso é extremamente plausível, porque nós sabemos que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós sabemos que tudo vem de Deus e um dia voltará para Deus, é o que diz a palavra. Nós sabemos que o nosso Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e que tudo que existe foi criado, foi sim criado por Deus. Mas, para os céticos, para aqueles que não creem na Bíblia, na palavra de Deus, colocar Deus para tampar uma lacuna aonde não se tem uma explicação, é tirar do homem o direito de pesquisar, é tirar do homem a capacidade de expansão, de buscar respostas. Então a ciência moderna anula essa teoria do Deus das lacunas, porque ela diz: não, se não tem explicação, não pode ser Deus. Se não tem explicação, nós precisamos ter uma explicação humana.
E esse teorema do Deus das lacunas está sendo bem contradito atualmente. Por que as pessoas olham para Gênesis e não conseguem crer que Deus foi o Criador do universo? Porque quando o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e que Deus foi ordenando todas as coisas, que Deus disse haja luz e houve luz, que Deus fez separação entre a luz e as trevas, que Deus chamou a luz dia, as trevas noite, que Deus mandou com que as águas se ajuntassem em um lugar e aparecessem terra seca, e que Deus deu o nome das águas, mares, e da terra, da porção seca chamou de terra, que Deus deu uma ordem para que a terra produzisse ervas que dessem sementes, árvores frutíferas cuja semente estivesse nela sobre a terra. Tudo isso está ali ordenado, dito. Mas tem uma pergunta que para os céticos é difícil de responder, e por isso eles preferem não crer na criação do universo dita pela Bíblia, dando a autoria da criação do universo para Deus. E qual é a pergunta? A pergunta é: se Deus criou o universo, o que existia antes de Deus criar o universo? Se Deus criou o mundo, o que existia antes da criação do mundo? E essa pergunta para alguns fica em suspense, essa pergunta para alguns não encontra-se resposta. Pelo menos nesse texto de Gênesis você não encontra uma resposta dizendo o que existia antes da criação. Então, para a maioria das pessoas que não conhecem a Deus e não reconhecem a palavra de Deus como a verdade, essa é a pergunta que baseia a sua dificuldade em crer num Deus Criador. E aí você vai andando na Bíblia, e a Bíblia vai respondendo muitas coisas. É errado também dar a totalidade das respostas para a Bíblia. Existem coisas que não estão citadas na Bíblia. Existem coisas que Deus não escreveu na sua palavra. Não significa que Deus não sabe, só significa que Ele não revelou. Então, existem coisas que para nós são mistérios. Foi o próprio Salomão quem disse que a glória dos reis está em tentar revelar as coisas encobertas. E a glória de Deus está nessas coisas que estão encobertas. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas encobertas, ocultas, pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então existem coisas ocultas e coisas reveladas a nós, seres humanos. Mas todas essas coisas, as ocultas e as reveladas, estão patentes e nuas diante de Deus. Deus sabe tudo. E andando na palavra você vai encontrar uma explicação para o que existia antes da criação do mundo. E o texto que explica o que existia antes da criação do mundo é o texto que nós lemos. Talvez você em algum momento da sua vida evangelizando será questionado sobre isso. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Se Deus criou o universo, então o que existia antes da criação? E eu creio que essa palavra, esses ensinos dessa manhã vão subsidiar a sua fé para dar uma resposta plausível. O texto que nós lemos de João 1 vai dar a resposta sobre o que existia antes que o mundo existisse. O texto de João 1 vai falar também sobre o princípio. O Gênesis de Gênesis, o Gênesis de antes da criação é João 1. E o que diz o texto? O texto vai dizer que no princípio era o verbo. O verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, por meio do verbo. E sem o verbo, sem a palavra que estava com Deus, nada do que foi feito se fez. Então a pergunta inicial feita pelos céticos está respondida aqui. O que existia antes que Deus criasse o mundo? O que existia antes da criação do mundo era o Criador. O que existia antes que a matéria existisse era o verbo, era Deus. Então tudo foi criado a partir de Deus.
E antes que tudo viesse a existir, Deus já era Deus. De eternidade a eternidade, o nosso Deus é Deus. Sempre existiu e sempre existirá. Deus é a base de todas as coisas. Agora esse texto vai ainda mais profundo, porque ele vai dizer que no princípio era o verbo. E esse verbo, ele estava com Deus. Você vai ver agora que antes da criação do mundo, Deus não estava só. Deus aqui estava acompanhado. O texto vai dizer que o verbo estava com Deus. O que significa dizer que existia Deus e Deus tinha uma companhia. E quem era essa companhia? Essa companhia era o verbo, a palavra. E essa palavra estava com Deus. E porque essa palavra veio de Deus, porque Deus criou todas as coisas, essa palavra, esse verbo também é Deus. Então a pergunta a ser respondida é: quem é o verbo? Para nós, igreja, está claro, está manifesto, mas para o mundo é uma grande incógnita, é um grande ponto de interrogação. Quem estava com Deus na criação de tudo? Quem era esse verbo que estava com Deus? Esse verbo que estava com Deus era o Filho. O verbo que estava com Deus era Jesus. A Bíblia vai dizer que sem a palavra, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. É João quem diz isso. E aí Hebreus 1 vai confirmar quem é o verbo, quem é a palavra. Hebreus 1 vai dizer que, havendo Deus outrora falado diversas vezes e de várias maneiras aos nossos pais, aos nossos antigos pelos profetas, a nós nos últimos dias tem falado por meio do Filho. Deus tem falado a nós nesses últimos tempos. Deus falando é Deus liberando a palavra, é Deus liberando o verbo. E como é que Deus agora está liberando o verbo, liberando a palavra? Como é que agora Deus se comunica com a humanidade? Hebreus 1 vai dizer que é através do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Está vendo como o ciclo se fecha? A pergunta como Deus criou o universo está respondida em Hebreus. O texto diz que o princípio era o verbo. Agora está dizendo que o verbo é a criação, é o por meio de quem Deus criou o universo. É mais ou menos assim, é como se você fosse fazer uma viagem de avião e você chegasse no aeroporto para aterrissar e naquele momento o teto estivesse baixo e o aeroporto estivesse aberto para pousos e decolagens. Entretanto, esse pouso só poderá ser feito através de instrumentos. Quando você vai pousar por instrumentos, não são os instrumentos em si que pousam o avião. Quem continua pousando o avião é o piloto, mas o piloto vai pousar o avião por meio dos instrumentos. Ele vai usar ferramentas pela qual ele vai executar a tarefa. E o texto de João está dizendo o seguinte, que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo que Deus fez, Ele fez por meio da palavra. Então a palavra que é Jesus foi a ferramenta que Deus usou para criar o mundo. Então agora nós temos uma base sólida. Deus cria através da palavra. Deus se comunica com a humanidade através da sua palavra. Mas agora nós precisamos definir, diferenciar a palavra de Deus das demais palavras existentes no mundo. Porque existem palavras que não são de Deus. Nem toda palavra que você escuta é o verbo. O verbo é Jesus, o verbo é a palavra de Deus. Mas existem várias vozes no mundo, diz a própria palavra. E nenhuma dessas vozes, nenhuma dessas palavras é sem sentido. Ou seja, nós vamos escutar muitas palavras. E a igreja, para ser bem sucedida, precisa aprender a diferenciar qual é a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos dissecar a palavra para termos subsídios claros, para identificar quando é o verbo,
quando é a palavra, quando é Deus falando. Porque eu creio que esse ano de 2022 será um ano que Deus vai falar claramente com a sua igreja. E coisas poderosas acontecem quando Deus fala. Então, palavras humanas, palavras naturais, elas têm pelo menos duas grandes características. Toda palavra que você escutar, ela vai ter pelo menos essas duas características. A primeira qual é? Toda palavra tem uma apresentação. Toda palavra que você escutar, seja ela de Deus ou seja ela natural, e aqui nós estamos falando de palavras naturais, toda palavra tem uma apresentação. A apresentação basicamente é a roupa da palavra. É como a palavra chega até você. É a maneira pela qual a palavra ela é enviada até o seu receptor. Então a palavra natural, ela sempre tem uma apresentação. A palavra pode ser apresentada de maneira escrita. Você pode ler um texto e ali você, ao ler, está vendo ali uma palavra. A palavra pode se apresentar a nós através de um símbolo. Se nós colocássemos aqui na nossa tela um coraçãozinho vermelho, você olharia para aquele coração e conseguiria interpretar, que fala de amor, que fala de carinho, que fala de bondade, enfim, você olharia para aquele coração, para aquele símbolo e interpretaria aquela palavra. Não é uma palavra escrita, mas é uma palavra, mas ela se apresentou como um símbolo. Então, às vezes, a palavra não é escrita, ela é simbólica. A palavra também pode se apresentar, ela pode vestir a roupa de um sinal. Às vezes a palavra vem até nós não como uma escrita, não como um desenho, mas como um sinal. Nós temos aí o segundo idioma oficial, do Brasil, que é a linguagem de Libras, a linguagem de sinais. São gestos, sinais que se fazem e que traduzem uma palavra. É uma palavra que está chegando até as pessoas, elas podem se comunicar, mas aquela comunicação não é escrita, não é simbólica, é através de um sinal, mas é a palavra. Ela carrega uma mensagem, ela tem um conteúdo, só que esse invólucro da palavra é diferente, é um sinal. Esses sinais, eles são multiformes, eles podem ser visuais, como Libras, esses sinais podem ser sonoros, e aí você vai precisar de conhecimento mais adequado, mais profundo em cada uma das áreas. Por exemplo, existe uma palavra sonora, uma comunicação sonora que é feita através das embarcações. Eu morei muito tempo em Itajaí, me criei lá e lá nós temos o porto. E quando você está na saída ali do canal que já dá acesso ao mar, na foz do rio Itajaí-Açu, os navios, as embarcações, quando estão saindo, elas têm por hábito de emitir um sinal sonoro, um apito. Ele é um grande estrondo, é um apito de navio, então você escuta de longe. E é engraçado que as pessoas que estão ali é um lugar de muitos turistas, as pessoas quando escutam o soar do apito, elas respondem acenando. Elas respondem dando tchau e parece que o navio está se despedindo. Quando na verdade não é. Esse sinal sonoro de um apito breve significa que a embarcação ela está em movimento e ela está se movendo, ela está fazendo uma curva, uma manobra para bombordo. E se ela der 2 apitos, significa que ela está fazendo uma manobra para boreste. Se ela estiver dando 3 apitos, significa que as máquinas estão ligadas em revés, ou seja, o navio está dando a ré. Não significa que o capitão do navio está lá de cima dando tchau para as pessoas lá embaixo. Mas os turistas se acabam dando tchau, batendo foto, é uma alegria, o pessoal até se emociona. E por que existe essa emoção? Porque eles receberam a mensagem, mas interpretaram mal a mensagem. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida espiritual.
O Senhor está falando diversas vezes, de várias maneiras. Deus é o verbo, Jesus é o verbo, Ele está vivo, Ele está sempre se movendo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está falando, agora nós precisamos interpretar de maneira correta o que Ele está dizendo. E às vezes eu vejo muita gente chorando, triste, porque não está interpretando o que Deus está dizendo de maneira adequada. É uma porta que se fechou e ele está lamentando, dizendo assim, acabou tudo. E na verdade Deus está dizendo, não, eu tenho uma maior, meu querido. É alguém que foi embora e ele está dizendo, a minha vida acabou. E Deus dizendo, não, eu livrei ele, eu livrei. E ele está chorando, dizendo, a minha vida acabou. E Deus dizendo, não, querido, foi livramento para a tua vida. Não, menina, foi um livramento para ti, era um laço. E a pessoa está chorando porque não entende a mensagem de Deus. Lista de demissão, meu Deus, acabou minha vida, pastor. Não. Deus quer te promover. A palavra do Senhor diz que porta que Ele abre ninguém fecha, e porta que Ele fecha ninguém abre, mas Ele continua sendo Jeová Jirê. Apesar da porta fechar ou se abrir, o teu provedor não é a porta, é Deus. Então nós precisamos ter uma fé madura, interpretando bem a palavra de Deus. Então a palavra natural, ela vem se apresentando de várias maneiras. A palavra natural, ela também tem uma outra característica, uma outra marca, que é não apenas a apresentação, como a palavra vem, mas é o que a palavra representa, ou seja, o conteúdo, a mensagem daquela palavra. Se eu colocasse aqui atrás a palavra, ao invés de fidelidade, árvore, você estaria recebendo a palavra com a apresentação escrita. E ao ler a palavra, você conseguiria identificar o que ela quer dizer, e logo você iria entender o que ela está representando, uma árvore. Mas não tem uma árvore plantada aqui no meio da igreja, tem? A palavra é a representação, ela aponta para aquilo que vai acontecer, ela aponta para aquilo que ela está dizendo, ela tem um significado, mas ela não é aquilo que ela está dizendo em si. A palavra, ela tem sempre, gente, uma representação. É como se você estivesse viajando, fazendo uma viagem aí missionária, e você tivesse uma temporada fora de casa, longe da família, e talvez não fosse uma viagem missionária, talvez agora aí nas férias você passou um tempo longe, e um dia você faz uma chamada de vídeo, ou recebe uma mensagem pelo WhatsApp, ou de áudio. É uma mensagem, é uma palavra que vai vir até você, se apresentando por vídeo, por áudio, ou de maneira escrita. E essa palavra, essa chamada que você fez, você conversa com a sua família. E ali as pessoas contam como elas estão, perguntam como você está. E aí no final, sempre a gente deixa aquela saudação calorosa, dizendo, olha, um beijo, né, se for alguém íntimo, ou um abraço, né, olha, receba aí o meu abraço, receba aí o meu carinho. A palavra que você recebeu é abraço. Essa palavra, ela representa um abraço, mas você não foi abraçado. Entendeu? Tá pegando? Tá. Essa é a grande diferença cabal entre a palavra do inimigo, entre as palavras humanas, entre as palavras naturais e a palavra de Deus, que é o verbo. O verbo de Deus é assim, ele tem também a sua apresentação. A palavra de Deus, ela também é multiforme na sua maneira de se apresentar a nós. Ao longo da Bíblia você vai ver a palavra de Deus se apresentando de várias maneiras ao seu povo. A primeira maneira pela qual a palavra de Deus foi liberada sobre o homem, a palavra de Deus, o verbo chegou até o homem, foi de maneira fonética. Foi Deus falando com Adão. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus.
E ele vai dizer que se escondeu de Deus porque Deus falou com ele. A palavra de Deus, o verbo de Deus foi liberado no jardim. E a palavra, o verbo que era a palavra de Deus, foi liberado dizendo: Adão, aonde você está? Era a palavra de Deus apresentada com uma roupa audível. E essa palavra tinha um conteúdo. Estava perguntando para Adão aonde ele estava. E o que Adão fez? O texto diz que ele se escondeu. E ele vai responder a Deus: eu me escondi porque eu estava nu e eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Me envergonhei porque estava nu e me escondi de ti. O que Adão diz? Eu ouvi a tua palavra. É como aquelas pessoas que estão na margem do rio, escutando o navio soar o seu apito, mas não entendem a mensagem. Deus estava chamando Adão para perto. Mas ele, na sua condição, interpretou de maneira errônea e fugiu da presença. Como a palavra lhe se apresentou? Com uma voz. Deus e o seu verbo pode se apresentar para mim e para você assim, falando. Existem pessoas que tiveram essa experiência e escutaram a voz de Deus. Escutaram a palavra de Deus através da voz do próprio Deus. Ao longo da história você vai ver a palavra se apresentando por anjos. Maria, a mãe de Jesus, recebeu a palavra de Deus da boca de anjos. Então, qual foi a forma que a palavra se apresentou? De maneira angelical. Os anjos vieram, o anjo Gabriel veio, conversou com Maria e disse: Maria, bendita és tu entre as mulheres, tu vais gerar um filho, o fruto do teu ventre, e esse menino será grande, e o Senhor será com ele, ele vai governar para sempre, e esse menino será chamado Jesus. Então Maria recebe a palavra de Deus numa apresentação angelical. A maneira mais comum ao longo da Bíblia de se receber a palavra, durante muito tempo, foi quando Deus apresentou, ou seja, envolveu a sua palavra, apresentando ela através de homens, que é a chamada profecia. Quando Deus fala apresentando a palavra através de homens. E a Bíblia é dividida, o livro bíblico, o canon bíblico é dividido entre livros históricos, entre livros poéticos e entre livros proféticos. Livros onde homens escreveram baseados naquilo que Deus liberava como palavra. Então a palavra de Deus pode ser apresentada também como uma profecia. E aqui você precisa ter uma definição clara no coração, porque às vezes a profecia, diz a palavra, não vem de Deus, porque às vezes a palavra liberada sobre a sua vida, ela tem até a aparência espiritual, mas o espírito que conduz aquela palavra não é o espírito de Deus, é uma apresentação similar, mas tem que ficar atento ao conteúdo. Então a palavra se apresenta de várias maneiras. E Hebreus vai dizer que na nossa geração nós temos um privilégio. E qual é o privilégio? É que para nós, nesses últimos dias, porque nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias? A Bíblia vai dizer, foi Jesus quem disse, que nos últimos dias, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Será que nós estamos vivendo um tempo onde a maldade no mundo tem aumentado? Será que as notícias que a gente vê na televisão relatam uma frieza da humanidade? Esse aumento da maldade está sim fazendo com que o amor de muitos se esfriem. É então chegado os últimos dias. Mas Deus disse que nesses últimos dias nós, essa geração, receberíamos um prêmio. Qual é o prêmio? É que Deus falaria conosco, não através de anjos, não através de profetas, mas Deus falaria através do Filho. Através do verbo, que antes de tudo estava com Deus. Gente, nós somos a geração que tem um privilégio, ouvir a palavra de Deus sendo apresentada da boca do próprio Deus. É o que acontece quando você dobra o seu joelho e ora, e Deus bota no teu coração, vai lá, ora por fulano de tal, vai lá, ajuda alguém, vai lá, doa o que você tem, vai lá, abençoa. É quando Deus fala direto com você, é o verbo de Deus entrando na tua vida e falando diretamente contigo.
Esse é um privilégio que as gerações passadas não tinham. O texto vai dizer que nós podemos ouvir o verbo direto de Deus, porque o verbo se fez carne, diz a palavra. Esse verbo que estava com Deus entrou em um corpo e veio habitar entre nós, diz o texto. Então o verbo, a palavra de Deus, ela tem várias manifestações da sua apresentação. A palavra de Deus, o verbo, ele também tem o seu significado, a sua representação. Jesus várias vezes usou a sua palavra para representar algo que ele queria dizer. São as parábolas. Então a palavra está sendo apresentada a nós de várias maneiras. Para nós é o Filho que está falando, mas a palavra também pode ser uma palavra simbólica, uma palavra que representa algo. Jesus usava essa linguagem. Certa vez Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, mas quando ela é semeada e nasce, ela se transforma em uma grande árvore, capaz de abrigar as aves dos céus nos seus ninhos. Ele também disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido, e ele vai e esconde de novo aquele tesouro, e gozoso na sua vida, com um gozo no coração, ele vai e vende tudo que ele tem, e volta e compra aquele terreno. Jesus também disse: o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada, e pega todo tipo de peixes, e essa rede então é trazida para a praia. É por isso que o reino dos céus, a igreja, é um lugar onde tem todo tipo de gente, e precisa ser assim. O reino dos céus, a igreja, não pode capturar apenas os peixes bonitos, não pode capturar apenas os peixes bons, os saborosos, não. O texto diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que captura todo tipo de peixe, e eles vão conviver nesse mar, dentro dessa rede, até serem colocados na praia. E Jesus vai explicar que esse momento da praia, da separação, é o final dos tempos, não é agora. Então agora a gente vai ter que se aturar. É gente boa que está do lado, mas tem aqueles irmãos que, meu Deus, aleluia. É lá no teu trabalho, gente que você ganhou, que é uma bênção, mas tem uns atribulados que você diz: misericórdia, isso não é de Deus. É de Deus, faz parte do reino, está na rede, e um dia o Senhor vai fazer a separação. Quem é que separa? São os anjos, diz a palavra. Jesus também disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou no seu campo boa semente, e quando eles foram dormir, o inimigo veio e semeou o joio, e quando eles perceberam, o trigo começou a dar fruto, o joio nasceu junto, e os funcionários disseram: Senhor, tu não plantaste boa semente na tua terra? Da onde, pois, veio o joio? E o dono da terra vai dizer: foi o inimigo quem fez isso. É um ensino de Jesus dizendo: olha, eu estou te dando boa semente. E quando é que o inimigo planta o joio no meio de vocês? É quando vocês dormem. Quando é que o mal acontece num casamento? Quando é que o mal acontece numa igreja? Quando é que o mal acontece no trabalho? É quando a gente dorme. Que significa dizer, quando a gente perde a atenção, quando a gente se desliga, quando a gente trata com desleixo, é nessa hora que o inimigo vem e semeia o joio. E aí os funcionários disseram: Senhor, então vamos arrancar o joio. E o Senhor Jesus disse: não façam isso, porque se vocês arrancarem o joio, vocês vão arrancar junto o trigo. Deixem os dois crescer juntos, e no final, na colheita, o trigo será atado, será guardado em celeiros, e o joio será arrancado e será queimado. Nesse dia, na colheita, os anjos farão isso, o dia da grande separação. E até lá, meu irmão, tem chance para todo mundo se arrepender, se converter e fazer parte do reino dos céus. Então Jesus muitas vezes pregou de maneira simbólica. E agora eu quero entrar no tema da mensagem de hoje, que chama-se a veracidade do verbo. A palavra humana e a palavra do inimigo, ela é esvaziada, ela é vazia, não no sentido que ela carrega, mas na literalidade do que ela fala. Eu expliquei aqui para você que a palavra pode ser simbólica.
Nós podemos desenhar aqui no quadro uma árvore. Você vai ler e vai interpretar a palavra, é uma árvore. Mas ela não carrega a literalidade do que ela diz. O que o inimigo diz muitas vezes parece até bom, mas literalmente ele não pode fazer o que ele está dizendo. A palavra humana, ela também é assim, ela carrega um sentido, mas ela não tem a literalidade do que ela diz. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que o que sai do homem procede do coração. Que as palavras que nós liberamos sobre pessoas, que nós falamos, essas palavras, elas são como sementes. E aquele que gosta de usar das suas palavras, ele será julgado por elas. A Bíblia diz que o homem fala daquilo que a boca está cheia. Então, às vezes, por ignorância, por falta de entendimento, em um momento de crise, diante de um foco de tensão, às vezes nós usamos palavras inadequadas. Às vezes pessoas usam palavras inadequadas para conosco. Às vezes falam coisas que nos agridem. A palavra ruim, ela até pode ser uma agressão quando ela sai. Mas a agressão em si não está contida na palavra. Porque a palavra de homem, ela não carrega a literalidade do que ela diz. Então como é que a gente se sente mal quando escuta uma palavra que é carregada de algo ruim? Depende de fatores que juntos vão gerar esse mal. Qual? Intimidade ou grau de relacionamento com quem falou a palavra. Perceba, se alguém que não te conhece te chamar de doido, você não está nem aí, diz, doido é ele, maluco, nem me conhece. E você segue a vida. Agora, se alguém que anda com você libera a mesma palavra, essa palavra tem um peso diferente, essa palavra tem um impacto diferente, mas não foi a mesma palavra. Então perceba que o peso não está na palavra, mas está na conjectura, na conjunção de quem disse a palavra e como você estava naquele dia, porque a palavra em si não carrega a literalidade do que ela diz. E aqui está a grande diferença entre a palavra humana, a palavra do inimigo e a palavra de Deus, o verbo. A grande diferença é que o verbo, a palavra que é de Deus, ela não apenas tem uma apresentação, ela não apenas tem um sentido, mas ela é totalmente fiel e totalmente a materialização do que a palavra diz. Jesus é a materialização do que a palavra diz. É assim. Você está doente e alguém diz, cara, tomara que você fique curado. E você faz um pensamento positivo e diz, meu Deus, tomara que eu cure mesmo, meu Deus. Tomara que esse remédio faça efeito, estou 3 anos tomando esse negócio. A palavra que foi liberada foi de quê? Tomara que você se cure, cure. Perceba que a frase contém o conteúdo da cura, mas ela não tem a literalidade, o poder para curar. Agora, o verbo que é de Deus, não. O verbo não apenas tem apresentação, não apenas tem um sentido, mas ele é o que a palavra diz. Jesus, que é o verbo, certa vez ele estava entrando em uma casa, e naquela casa existia uma mulher enferma, e a enfermidade dela é algo que essa virose está liberando aí em Blumenau, febre. Quem teve febre aí nos últimos dias? Meu Deus, baixa o dedo para ninguém ficar no meio de você. E aí muita gente diz, cara, tu vai melhorar. Quem escutou aí, você vai melhorar, né? Essa palavra humana é apenas uma apologia à bondade. Essa palavra humana é apenas um apoio moral. Agora, se essa palavra for em nome de Jesus, que é o verbo, essa palavra não apenas está dizendo que Ele quer que você seja curado. Essa palavra que é o verbo é a cura. Pegou? Jesus entra em uma casa onde uma senhora estava morrendo de febre. Ela estava naquela casa acamada.
era a casa da sogra de Pedro. Eles entram naquele lugar e aquela mulher está acamada. E agora a palavra, que é o verbo, que é Jesus, vai se apresentar na casa. E a palavra, que é o verbo, que é Jesus, se apresenta naquela casa de maneira como? De maneira simbólica. Ele, o próprio Jesus, está ali de maneira personificada. É uma palavra enviada por Deus, porque toda a palavra de Deus saiu da boca de Deus. Então Jesus entra naquela casa com uma palavra. E agora aquela mulher está doente. E a palavra de Deus diz assim: pelas suas pisaduras nós somos curados, sarados. Então não é dizendo talvez você seja curado, não. A palavra de Deus, ela se apresenta, ela tem um símbolo, mas a palavra de Deus é literal. No meio de Jesus, no nosso meio, aonde nós estivermos com Ele, nós seremos sarados. É o que diz a palavra de Deus, é o verbo. Então agora o verbo se apresenta na casa de Pedro. E aquela mulher agora está acamada. E o verbo vai agora se manifestar na vida daquela mulher. O verbo é cura. O verbo não apenas diz que pode ser curado. A palavra de Deus é a cura. Jesus é a cura. E como Jesus vai se apresentar para a mulher? Jesus vai se apresentar para ela através de um sinal. Lembra que nós falamos aqui das apresentações? Que o sinal pode ser um sinal visual, o sinal pode ser sonoro, mas o sinal também pode ser através do tato. Existem linguagens que pessoas não podem ver e elas interpretam sinais através do tato. A linguagem em braille, por exemplo. E Jesus ali vai se apresentar como o verbo através de uma linguagem, através de um sinal, através do tato. E o texto diz que o verbo toca naquela mulher. Aquela mulher não ouviu a palavra. Aquela mulher não leu uma carta. Mas aquela mulher recebeu a palavra, que não é palavra humana, é palavra de Deus. Aquele que cura estava tocando nela. E quando Jesus toca, quando a palavra toca nela, a palavra faz o que a palavra é. E a palavra é cura. E aquela mulher enferma que estava à beira da morte se levanta, porque a palavra que é liberada sobre a boca de Deus é verdade, é literal, e ela tem que se cumprir. A palavra de cura, é Jesus. Nós vivemos uma experiência poderosa essa semana. A Grazi, ela parece um coco. Eu nunca vi ela ficar doente. Já viu coco doente, coco com enfermidade? Não vê? Coco, nada pega no coco. Não pega, dá doença em tudo que é árvore. O coco não, o coco é saudável sempre. E essa semana ela pegou essa virose aí. E ela ficou mal. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse negócio deve ser grave, porque assim, para Grazi parar. Irmão, pensa numa pessoa igrejeira. Ela não veio para um culto, eu acho que foi a primeira vez na história da humanidade. Ficou em casa, não conseguiu vir. E eu pensando, meu Deus, né, Senhor? Bem que o Senhor podia curar ela, né? Eu pensando comigo. E aí eu estou lá estudando a palavra. E aí ela levanta, sabe aquele olho febril assim? Meio vermelho, meio fechado. Sabe aquele cabelo de doente assim? Ela não está aí, né? Glória a Deus. Eu concentrado na palavra. E vem ela saindo do quarto daquele jeito. Oh meu Deus. E ela falou assim: sobre o que tu vai pregar? Eu falei assim: sobre Jesus. Com medo, né? Sobre Jesus. E ela falou assim: Deus falou comigo. Eu, meu Deus, que bênção, né? E ela falou: Deus me disse que nós temos que orar, porque a palavra de Deus diz que pelas pisaduras do Senhor nós somos curados. E essa febre também aconteceu com pessoas na Bíblia, e eles oraram, e em nome de Jesus, que é o verbo, a febre foi embora. Eu falei, glória a Deus. Ela disse, glória a Deus. Não, levante e ora aqui por mim. Oh meu Deus. Aí dei aquela tossida. E aí a oração que eu fiz, eu me lembrei desse texto. Eu me lembrei de Pedro.
Eu me lembrei de Jesus, eu me lembrei do verbo entrando na casa de Pedro, eu me lembrei do verbo tocando na mulher, eu me lembrei de Jesus curando ela, porque a palavra diz que Jesus cura, ela não apenas diz Jesus curar, então a palavra é a cura, quando a palavra é liberada tem que haver cura, e eu orei e vim para a igreja, quando eu volto, ela estava completamente curada. Aí eu fiquei tão cheio, tão doido, que cada um que eu encontrava com febre, eu botava a mão na cabeça. Alguns, que eu acho que a minha fé falhava, né, tio? Alguns eu não tive o testemunho da cura. Mas muitas pessoas. Uma delas, o Felipe está aí não? O Felipe da Tia Lu foi um dos que me ligou de madrugada dizendo, pastor, ora por mim, eu estou com 39,5. Por que ele iria orar para falar comigo, para pedir oração por fé, uma hora daquela da noite? Era Jesus dizendo, tu entendeu a palavra? Tu entendeu o que a palavra é? Tu compreendeu que a palavra não é apenas uma permissão para que algo aconteça, ou um desígnio que talvez aconteça? Tu entendeu que o verbo, que é Jesus, é a literalidade da palavra, e se a palavra diz que cura, ela contém a cura? Então agora ora por ele. E eu falei, mano, eu não estou aí, mas a Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça e eu vou orar aqui. Mandei uma mensagem. Instantaneamente ele mandou a mensagem de volta, apavorado, dizendo, pastor, eu não sei o que é isso, a febre passou, agora. O que tem a ver com os homens? Nada, é o verbo, é a palavra de Deus. Se Deus disse que você é mais do que vencedor, a vitória é tua, em nome de Jesus. Aleluia! Então esse é o ano para não relativizar a palavra. É para pegar a palavra e cada verso engolir ela dizendo, é a verdade sobre a minha vida. A minha casa não vai cair, porque a palavra de Deus diz que aquele que está firmado na rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode bater na casa, mas a casa não cai, está firmada na rocha. Então hoje Deus está virando a nossa cabeça de cabeça para baixo, está abrindo tudo para dizer, não relativize mais a minha palavra não é como palavra de homem, a minha palavra não volta para mim vazia, a minha palavra é o verbo, e o verbo é Jesus, ele não falha. Quando a palavra diz, que a palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, ela não está apenas conjecturando que aquele que anda na palavra vai ter entendimento e não vai tropeçar, não. É literal, a palavra é lâmpada e é luz, e acabou. Lâmpada e luz é Jesus. Quando ele chega, ele ilumina. Certa vez Jesus, o verbo, vai se apresentar de maneira corpórea, em carne, de maneira visível, de maneira simbólica. E ele entra em uma cidade. E quando ele entra naquela cidade, eles observam um homem que era cego de nascença, um homem que vivia na escuridão, um homem que não conseguia enxergar, ele não via a luz. Os discípulos de Jesus, quando viram aquela cena, perguntaram para Jesus dizendo, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Foi ele ou foram os seus pais? E a palavra vai dizer, os pais não pecaram, nem ele pecou, mas isso aconteceu, presta atenção, isso aconteceu na vida dele, para que a glória de Deus, em outras traduções vai dizer, para que a obra de Deus se manifestasse nele. Perceba que ele estava carregando uma dificuldade na sua vida, mas essa dificuldade que ele carregava, a palavra estava dizendo, que era para que a glória de Deus se manifestasse. Então tem coisas que nós estamos carregando que parece um fardo, que parece um peso, que parece uma tragédia, mas não é nada mais nem nada menos do que uma oportunidade preparada por Deus para que a glória dele se manifeste na tua vida. E aí você pode agora elencar e escolher qual é a área que a glória vai se manifestar. Se é no teu corpo físico, se é na tua mente, se é no teu casamento, se é no teu trabalho, se é nas tuas finanças, se é no teu ministério, você escolhe. Esse homem era cego
de nascença, nunca tinha visto a luz. E aí Jesus se aproxima dele. O verbo, a palavra se aproxima. E agora o verbo vai liberar uma palavra sobre aquele homem. Mas antes de liberar a palavra, o verbo vai fazer algo, vai cuspir no chão. Vai fazer lodo, vai fazer barro, e vai agora untar, vai agora ungir com aquele barro os olhos daquele cego. Ele já não tinha capacidade de visão natural. E agora Jesus pega aquele barro e coloca uma barreira natural, que vai impedir a visão de qualquer pessoa, se ele já não fosse cego, ou seja, Jesus está agravando a situação. E aí Jesus vai dar uma instrução para ele. Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Jesus libera uma palavra para ele e diz: vai e lava-te. O texto não diz que pegaram ele pela mão, o texto não diz que conduziram ele, o texto não diz que ele caía pelo caminho, o texto só diz que ele foi, cego, com os olhos cheios de barro. Como conseguiu ir e cumprir a instrução? Porque a palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os pés, e a palavra é luz para o caminho. Se a palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, os teus olhos podem até estar fechados, mas a palavra vai iluminar, e você não vai cair, é ela que te guia. É ela. Você pode não estar vendo, mas ela está ali. Você pode não enxergar direito, mas a palavra vai te conduzir, ela vai te iluminar, a palavra é fiel. A palavra é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra é Jesus, ela muda a história. Ela é o que ela diz que ela é, a verdade, o caminho e a vida. O texto diz que aquele homem vai e volta vendo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Esse é o ano de você ir e voltar vendo o que você nunca viu. De você caminhar sem te despestanejar, sem cair, sem tropeçar, e voltar vendo a grandeza de Deus. A palavra é o que ela diz que ela é. A Bíblia diz que a palavra é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E que a palavra, ela penetra fundo. Sabe qual é a grandeza da palavra de Deus, gente? É que todas as vezes que a palavra está sendo ministrada, essa palavra, ela é espada. E o texto diz que essa espada, ela penetra. Pode ser o maior embrutecido, pode ser o maior doido, quando ouvir a palavra vai entrar. E uma vez que a palavra entra, a palavra separa juntas e medulas, alma e espírito, e a palavra revela os pensamentos e as intenções do coração. Foi por isso que Paulo, um tirano, um doido, que perseguia a igreja, um dia viu a palavra. E quando ele vê em forma de luz, a palavra se apresenta como um resplendor, e ele cai. E quando ele cai, a palavra fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E a palavra diz: eu sou Jesus, a quem tu tens perseguido. Quando a palavra é liberada sobre Paulo, sabe o que acontece? Aquele homem embrutecido, enfurecido, aquele louco, o texto diz que ele suspirava palavras e ânimo de morte. Aquele homem enfurecido, quando a palavra é liberada, a palavra penetra. Ei, o teu filho, o teu marido, a tua esposa pode ser endurecido do jeito que for, se a palavra for com você, a palavra vai entrar e vai converter esse coração, e já era. Não tem coração duro que resista à palavra de Deus. Ela é espada e ela penetra. E nessa manhã, o meu desejo como pastor dessa igreja
é que a palavra penetre em um lugar no nosso coração, que nunca mais ela saia, que você nunca mais duvide do que está escrito. A palavra de Deus para nós é a verdade absoluta. Tem coisas aqui que só pela fé para acreditar. Um homem entrando dentro da barriga de um peixe, dormindo ali 3 dias e 3 noites, como acreditar num negócio desse? Está escrito, é o verbo, é a palavra, é a verdade. E se tivesse escrito que o homem engoliu aquele peixe, eu ia acreditar também, porque é a palavra. Que nós sejamos essa igreja a partir de hoje, 100% confiantes na palavra. Você pode não ter dinheiro, mas a palavra diz que Jesus, que Deus, que a palavra é Jeová Jireh, o Deus provedor. Ela diz que a tua provisão vem do Senhor. Talvez você está vivendo um período de escassez, um período desértico, difícil. Talvez você esteja vivendo esse período, e hoje você está vivendo essa palavra, ouvindo essa palavra que está te desafiando a acreditar de novo em Deus, a acreditar no Senhor, a acreditar que Deus é Deus. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor também diz, que o povo de Israel, enquanto andava no deserto, existia uma rocha, que jorrava água para eles, eles bebiam água da rocha. E lá em Hebreus vai dizer, a rocha que os seguia era Cristo. Era uma rocha que andava com eles no deserto. E no meio do nada essa rocha jorrava água para matar a sede. E à medida que eles andavam, uma rocha andava junto. Deus está dizendo, a minha presença não vai se afastar de ti, ainda que eu tenha que mover as rochas para te acompanhar, eu não vou te deixar morrer com sede, a minha palavra é água viva. Que venha sobre a tua casa e a tua família ao comprovar dessa ceia algo poderoso. Que venha um destravar de Deus para você viver um 2022 como nunca. Um 2022 vendo o que você nunca viu. Experimentando uma água viva todos os dias, como você jamais experimentou. Porque hoje nós estamos aqui crendo na palavra.